posso carecer, acho em ti muito mais. Quando caio, vens me erguer, mudas em sorrir. Gente, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou, pela infinita misericórdia de Deus, o pastor André Luiz Nascimento. O Senhor nos confiou um ministério, como eu havia falado antes, na favela do Batanzinho, e a nossa visão ela é apostólica, doutrina apostólica. Eu havia dito que eu não tenho compromisso com nenhuma denominação. O meu compromisso é com a palavra de Deus e o meu compromisso é com Jesus. Não aceito dinheiro para pregar, não aceito remuneração pastoral, como havia falado. Eu prefiro trabalhar. Vou contar um pouco da minha história. Sou casado com a Flávia, tenho 3 filhos, a Luane Cecília, o Andrei Luiz e a Ana Flávia. E o meu trabalho, já trabalho há 26 anos na Marinha do Brasil, sou suboficial enfermeiro, e ao longo desse tempo, muito trabalho. Desde quando entrei para a Marinha como marinheiro, era maquinista, trabalhava em um local que fazia em torno de 40 a 80 graus, fui motorista de caminhão, fiz enfermagem, e nos momentos da minha vida de dificuldade, sem vergonha nenhuma, vendi pipoca, vendi cocada, vendi bala, já trabalhei muito nessa vida. Então eu posso falar por excelência, eu não quero seu dinheiro. Eu trabalho, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E o tema que nós iremos abordar hoje é a farra do dízimo. Então o nosso tema hoje, que nós iremos explicar, é sobre o dízimo biblicamente. Então o que tem acontecido hoje em dia, nós temos que ver, fazer a lava-jato do dízimo. O que é feito com esse dinheiro, com tanto dinheiro que entra nas igrejas? Como nós sabemos, fizeram a lava-jato do governo, também tem que ser feito uma lava-jato também nas igrejas evangélicas para se saber o que está acontecendo com esse dinheiro. Então nós vamos fazer uma abordagem teológica, hermenêutica, dentro da Bíblia, referente ao dízimo. Como eu havia falado, eu não tenho compromisso com nenhuma denominação. O meu compromisso é com Jesus e é com você, de esclarecer a verdade para você. A Bíblia nos fala sobre lobos. Infelizmente existem muitos lobos. Então a Bíblia nos fala, primeiramente, em Deuteronômio 14, são os versículos que falam sobre o dízimo no Primeiro Testamento. Deuteronômio 14, 22, 27. Diz bem claro: todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da tua semeadura que o campo produzir, e diante de Javé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo. Versículo 26. Comerás lá diante de Javé teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua família. Versículo 28. A cada 3 anos tomará o dízimo da tua colheita. No 3º ano, e o colocarás em tuas portas. Virá o levita, o estrangeiro e a viúva. Comerão e se saciarão. Então, irmãos, analisando o Deuteronômio do capítulo 14 em diante, então nós vemos 2 tipos de dízimos, que era o dízimo anual, onde ele pegava todo o dízimo do que ele produzia, dos seus animais, da bebida, e levava para o local onde Deus ordenara, que era Jerusalém, para festejar a Páscoa. Esse era o dízimo da Páscoa. Então ele comia, juntamente com a sua família, chamava os levitas porque eles não tinham nenhuma possessão e se alegravam diante de Deus. Mas só que hoje em dia nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Alguém por acaso vai festejar a Páscoa em Jerusalém? É claro que não. Agora o mais importante, que que é o dízimo que era dado para os levitas, que era dado a cada 3 anos.
A cada 3 anos tomará o dízimo da tua colheita, no terceiro ano, e o colocarás em tuas portas. A partir do versículo 28. Virá o levita, o estrangeiro e a viúva, e comerão e se saciarão. Se você também analisar em Malaquias 3,10, diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Outro versículo em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 12 a 14. São 2 capítulos em Deuteronômio que falam que o dízimo era trienal. No terceiro ano, o ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades. É engraçado, irmãos, Deuteronômio 14 e 26 são bem claros referentes ao dízimo. O dízimo anual, que era para a Páscoa, onde ele levava para a cidade ao qual Deus havia escolhido, para que eles comessem e chamassem os levitas. Era o dízimo da Páscoa. E o outro dízimo, que era o dízimo trienal, que era dado a cada 3 anos, que era para os levitas. E aí, está bem claro aqui, para que o estrangeiro, o levita, a viúva, comam e se saciem. Então, se você não sabe, meu querido irmão, o dízimo ele era dado a cada 3 anos e era totalmente destinado aos pobres. Por que infelizmente, isso não acontece nos dias de hoje? Eu gostaria de saber. Fazem muitas coisas, falam muitas coisas, pegam dinheiro de dízimo para construir templos, dizem que quem não dá o dízimo é ladrão, está roubando a Deus. Então eu pergunto a você que está me ouvindo, quem é o ladrão? É você que não dá o dízimo? Ou é o pastor que pega o dízimo e faz muitas coisas com o dinheiro que deveria de ser dado para os pobres? Malaquias 3:10 deixa bem claro: trazei todos os dízimos à minha casa para que haja alimento, para que haja comida. Todo pastor, ele utiliza esse versículo para fazer com que as pessoas venham dar o dízimo. Então por que ele não pega todo esse dinheiro do dízimo e compra alimento para os pobres? Então quero pedir um favor aos meus amados irmãos, aos pastores. Por favor, se por acaso vocês vierem a pedir dízimo, cumpram a palavra de Deus, que diz que o dinheiro tem que ser revertido integralmente para os pobres, como eu havia falado. Dinheiro de dízimo, de acordo com o estudo de 2 rabinos, não é para se fazer templo nem sinagoga, para ser dado diretamente para os pobres. Deus, ele ama os pobres. As pessoas estão passando fome. Muitas pessoas não têm o que comer. E existem muitos templos grandes e luxuosos. Então nós vamos agora para o Novo Testamento. O interessante é que João 13:29 diz o seguinte: como era Judas quem guardava a bolsa comum, porque Judas ele era o tesoureiro dos discípulos de Jesus, ele guardava a bolsa. Diz o seguinte: alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compre o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. É muito interessante, irmãos. Deus vem à terra na figura de Jesus Cristo e ele não se importava com dinheiro. O dinheiro que ele recebia das ofertas das pessoas, ele dava para os pobres. Se Deus, quando veio à terra, ele deu dinheiro para os pobres, por que os nossos queridos e amados pastores dos dias de hoje não podem fazer isso? Pegar o dinheiro que se é arrecadado nas igrejas, nas comunidades, e distribuir integralmente para os pobres. Deus, ele fez isso. Ele deu exemplo. Outra coisa também, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Por quê? Jesus Cristo ele deixou bem claro, meu amado irmão. Vender os bens, está em Lucas 12:33. Vender os bens e distribuir aos pobres, é o tema. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazeis bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega e nem a traça rói. Se você também notar, meu querido irmão, o que Zaqueu fez?
Quando ele se converteu, ele deu a metade dos seus bens diretamente para os pobres. O que Jesus disse para o mancebo rico? Venda todos os seus bens e dê aos pobres. O que Deus quer, meu amado irmão, minha amada irmã, é que as pessoas venham ter qualidade de vida. Ele quer que as pessoas venham ser introduzidas na sociedade. Ele quer que esse sistema corrupto venha a ser quebrado e que nós venhamos a partilhar os nossos bens. Então eu peço a você, meu querido e amado pastor, cumpra as Escrituras. O dinheiro que você recolher, dê para os pobres. Atos 2,42, nós sabemos, você que é pastor e é teólogo, sabe, já ouviu falar do documento chamado Didaquê, que significa doutrina. Então está bem claro lá. O profeta, que era um líder da igreja, apóstolo ou pastor, que pedir dinheiro na comunidade cristã e ele não reverter para os pobres integralmente, ele é um falso profeta. Atos 4,34. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas. Depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo a sua necessidade. A comunidade cristã, ela recolhia o dinheiro, dava o dinheiro espontaneamente e dava aos pobres. Dificilmente, eu acho que eu nunca vi isso. Alguma igreja, ela receber o dinheiro e depositar integralmente aos pobres. E dar integralmente aos pobres. Mas você pode me perguntar, mas pastor, como é que nós vamos manter o templo? Temos que pagar luz e água. Já fizeram um elefante branco, já fizeram tudo isso. Mas se você não sabe, os evangelhos falam sobre o imposto anual do templo. Jesus ele mandou Pedro pescar e ele trouxe uma moeda. E ali eles costumavam manter o templo com esse imposto. E não era com o dinheiro do dízimo e nem com o dinheiro da oferta. E além do mais, outra coisa que eu vou falar para você, a igreja primitiva, ela era ofertante. O antigo pacto, ele perdeu a aliança, ele foi abrogado. Só quem pode receber dízimo é a tribo de Levi. O seu pastor é um levita, por acaso? Ele é judeu para receber os dízimos, e mesmo se ele receber os dízimos, ele tem que dividir entre os pobres. Como é que alguém vai receber o dízimo se ele não é um levita? A igreja primitiva era ofertante. Você pode, se eu não me engano, é Hebreus 7 ou outro, que fala que o antigo pacto ele foi abrogado, e hoje o nosso sacerdócio é o sacerdócio de Melquisedeque. Se nós levarmos em conta e seguirmos o sacerdócio levítico, nós invalidamos a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, invalidamos o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Jesus. 2 Coríntios 8,13. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. 2 Coríntios 8,13. Então está dizendo aqui que você tem que dar de acordo com as suas posses, para que o alívio dos outros não seja aflição para você, mas que haja igualdade. O que é isso? Fraternidade, partilha de bens. 2 Coríntios 9,7. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena e nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Então você vai ofertar na casa de Deus de acordo com o que está no seu coração. E além do mais, muitos pegam essas passagens de Coríntios para dizer que eram dízimos, mas a palavra é bem clara, era coleta para os cristãos pobres que se encontravam em necessidade em Jerusalém, e ainda mentem em relação à palavra, dizendo que a palavra, os textos de Coríntios, de 1 Coríntios e de 2 Coríntios 8,9, são os dízimos, não são bem claros, são obras de generosidade para os pobres. Meus amados irmãos, existem algumas cenas muito fortes. Se você não tem condições de assistir alguma cena forte, eu peço que você não veja, que você pule essa parte do vídeo. Infelizmente, como eu havia falado, nós fazemos curativos em moradores de rua, distribuímos comida, distribuímos para as pessoas que precisam fazer curativos, uma grande quantidade de materiais para curativo.
E infelizmente existem pessoas que estão morrendo, pessoas que estão passando fome e pessoas comendo, sendo comidas por bichos, larva de mosca. Então existem alguns curativos que nós fizemos e nós vamos mostrar agora para você. Tá gravando? Tá. Gravou? Pega a pinça. A gente vai tirar tudo isso aí, tá? Calma. Eu sou enfermeiro, tá? Pega a pinça aqui, pega a oxigenada, filha. Aqui, peraí. Parar de filmar, hein? Bom, gente, eu tô aqui com o Samuel, morador de rua, infelizmente. Conta um pouquinho da sua vida, Samuel. Os nossos colaboradores, para nos conhecer melhor. Deu ponto hoje que tá morando na rua. Já teve família você? Já foi casado? Tenho pai, tenho mãe. Separei da minha esposa, vai fazer 4 meses. Tenho um filho, vai fazer 2 anos. Tem 4 meses. Tempo que eu tô separado da minha esposa, que eu não vejo meu filho. 4 meses, tá separado, né? E você, infelizmente, consome todos os tipos de drogas, né? Todos os tipos de droga. Hoje eu consumo. Até crack hoje eu fumo. Gostaria de modificar a vida, né? Só Deus mesmo. Só Deus, né? Só Deus. Mas a gente quer que Deus vai modificar a sua vida, filho. Tá bom? Essa ajuda, nós somos enviados de Deus. Foi boa, não foi? Graças a Deus, hoje eu tava pedindo. Eu vim de longe e pensei até que. Eu vim até me informar. Será que tá dando comida? Que eu tava ali, tava passando mal. Tava com fome, né? Eu vim na pelada depois de Del Castilho. Depois do Alcaxilho. Mas graças a Deus. Encontrou a gente aqui, né? Graças a Deus tô me alimentando. Que Deus abençoe vocês. Todos os mantenedores que ajudam essa obra. Que possa continuar, né? Como sempre, ajudando não só a mim, mas a todos que precisam. Muitos precisam. Essa obra não pode parar. Né? Tá bom. Então, irmãos, como Samuel disse, essa obra não pode parar, né? Um pouco de alimento, Uma palavra, palavra, né, Samuel? coração. Restaurar a vida dele. Mas Deus sabe todas as coisas. Queremos agradecer a vocês que têm colaborado com cada um de nós. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Meu querido e amado pastor, eu não vim aqui para te condenar e nem te julgar. Mas esse dinheiro, esse dízimo que o Senhor pede, ele poderia ser revertido para ajudar a esse morador de rua que se encontra, está perdido. Esse dízimo que o Senhor pede, ele poderia ser utilizado para abrir um ambulatório, um pequeno hospital, para ajudar esse senhor que está com os pés cheios de larva de mosca. Então peço ao Senhor, amigavelmente, que o Senhor possa utilizar as finanças que entram na sua igreja para reverter integralmente aos pobres. Você que possui uma igreja, um templo luxuoso com várias congregações, o Senhor que é presidente de congregação e onde entram milhões de reais porque existem juntas de missões, existem muitas igrejas que arrecadam mais de 50 milhões por ano, o Senhor poderia utilizar esse dinheiro para introduzir as pessoas na sociedade, cumprir o que diz a palavra de Deus. Como eu havia falado, existem igrejas, denominações, convenções que arrecadam muito dinheiro. Esse dinheiro poderia ajudar a muitas pessoas, salvar a vida de muitas pessoas. A Bíblia, somente o livro de Gálatas, nos fala sobre a liberdade cristã. A Bíblia nos fala sobre vida. Infelizmente, a comunidade cristã hoje em dia, os crentes, os evangélicos, eles não estão aí para as pessoas. Eles querem ver as suas igrejas cheias, muitos falam, porque na igreja tem que ter conforto. Já houve, infelizmente, pastores que já disseram, você que não dá o dízimo, você não era nem para estar sentado aqui no banco dessa igreja.
Infelizmente, existem pastores que falam isso. Mas eu peço que você venha mudar a sua mentalidade. Você é um cristão, você é um servo de Deus, então mude o seu pensamento. Cumpra o que está na Escritura. Ajude aos pobres. O que entrar na sua comunidade, reverta para os pobres. E Deus vai te abençoar. Temos que modificar a vida das pessoas. Então, como havia falado sobre o tema de hoje, é a lava-jato do dízimo. O que é feito com o dinheiro dos dízimos? Então, que você possa aprender o que diz realmente a palavra de Deus sobre os dízimos. Primeiro, o dízimo era dado a cada 3 anos. Ele não era mensal. Outro ponto, ele era revertido para os pobres. Dízimo é para os pobres. Terceiro ponto, a igreja primitiva, ela era ofertante. Nós temos que passar a confiar em Deus e não em dinheiro. Deus, ele pode todas as coisas. É Deus quem supre a necessidade dos seus filhos. É Deus quem supre a necessidade das suas comunidades. Mas nós temos que cumprir e sermos fiéis à palavra. Amém? Glória a Deus. Paz, misericórdia da parte de Cristo Jesus. Obrigado. Que Deus vos abençoe.